Boa noite pessoal, boa noite Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma noite de domingo, estamos aqui para fazermos o nosso culto do Evangelho no Lar. Esse encontro, Célia, tão importante. Tão importante. Esse encontro que a gente tem notícias do mundo espiritual, o quão bem ele faz para nossas residências, para as nossas famílias e para a vizinhança inteira. Porque é um ponto de luz que a gente abre nas nossas casas e necessária para fazer essa limpeza espiritual. Porque a gente sempre fala, Célia, que muitas das vezes nós nos queixamos, né, de termos um ambiente pesado nas nossas casas, coisas que estão acontecendo e tal. E a gente, o que fazer? Culto do Evangelho no Lar, que é essa asepsia espiritual que nós fazemos, essa limpeza. Os espíritos, eles se aproveitam exatamente desses momentos em que nós estamos reunidos com o Evangelho aberto, ou o Novo Testamento aberto, ou o Velho Testamento aberto, o que for melhor para vocês. Eles se aproveitam desse encontro em que nós estamos com todos os nossos pensamentos voltados para o bem, para fazer essa limpeza nas nossas casas. Então, a importância de termos esse Evangelho no lar. A gente percebe. É claro que isso aí a gente não vai perceber como fazemos hoje. Hoje, domingo, estamos aqui reunidos para fazermos o culto do Evangelho no nosso lar. E amanhã, segunda-feira, nosso lar está sereno, calmo, tranquilo. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a espiritualidade age. Mas a gente começa, é o passinho que a gente dá em direção a essa harmonia, a essa serenidade que nós precisamos. Não, como a gente está falando, não há milagre, não. Não há. É a continuidade, é a nossa persistência, a nossa certeza, a nossa fé. Aí muitos de nós falam assim, mas ninguém quer fazer na nossa casa. Não tem problema. Pega você, o teu livro, o livro da tua crença, como o Nivaldo falou, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, pega ele, vai para um lugar reservado, um lugar silencioso, abre teu Evangelho, faça o seu Evangelho no lar. O importante é a gente manter, né, Célia, o mesmo dia da semana e o mesmo horário, porque nós estamos marcando o encontro com a espiritualidade. Então, Célia, nós vamos fazer uma leitura de uma página, vamos fazer um breve comentário, faremos a nossa prece e daremos continuidade ao nosso encontro da noite de hoje. E o livro escolhido hoje foi Momentos de Reflexão. É um livro ditado por Emmanuel e André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Tem um título Fracasso e diz assim: nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te e reinicia a tarefa, na convicção de que o erro superado nos ensina a indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. Bom, essa pequena fala de André Luiz e Emmanuel, né, Célia, sobre fracasso, nos traz exatamente essa reflexão de que nos nossos erros, nos nossos desacertos, a gente precisa tirar a lição de entendimento dos erros dos outros. A gente precisa entender que, assim como os outros erram, nós também erramos. Ou como nós erramos, os outros também erram. Porque muitas das vezes a gente se coloca numa posição de crítica, de criticar o outro, sem entender que muitas das vezes nós também já tivemos oportunidade de passar por dessas situações. Então, quando essas situações de sombra, de fracasso, nos acontecer, que a gente
não fique parado na dor, que a gente levante. E que a gente tenha também essa percepção, esse entendimento de que todos nós estamos sujeitos a isso. E que a partir daí, então, a gente adquira essa indulgência de entender o fracasso ou a queda do outro. Essa mensagem de Emmanuel e André Luiz, errar, nós vamos errar. Fracassar, nós vamos fracassar. Nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, e vamos fracassar. Mas é como o Nivaldo falou, isso vai nos ensinar isso tem que nos ensinar a levantar, porque se nós fracassamos aqui, nós já sabemos o que não temos que repetir para não fracassar novamente. E a lição maior, se eu fracasso, meu irmão também pode fracassar. Se eu peço perdão, se eu tenho chance de levantar e continuar, por que eu não vou dar essa chance também a ele? Então a lição que fica trabalharmos com essa indulgência. Então nós vamos nesse momento fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a esse Pai maior que nos permitiu estarmos aqui mais uma vez encarnados para aprendermos, para cumprirmos esse nosso planejamento de evolução, porque a nossa finalidade nessas encarnações é nos melhorarmos, é nos aproximarmos do que o nosso Pai veio nos trazer em termos das suas leis. Então vamos pedir ao nosso irmão Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos amigos espirituais, aos amigos espirituais das nossas casas, que possam nos orientar sempre, nos trazer essa verdadeira entendimento, razão, para que a gente possa dar continuidade às nossas vidas, com indulgência, como trouxe para nós Emmanuel e André Luiz, essa necessidade de estarmos convictos de que necessitamos perdoar para sermos perdoados, como nos ensinou Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Então eu vou ler um capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O item 14 é caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade, isso é uma mensagem de Isabel de França, que foi dada em Havre em 1862. A mensagem é grande, eu vou ler um pedaço dela, mas fica o dito para vocês. No capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item 14, a caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra suas leis. Considerai, pois, que sois repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes o perdão e a comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós.
Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? E Isabel de França continua em sua mensagem: e caridade para com os criminosos é difícil. Mas o perdão é uma atitude que nós vamos ter. É obrigação nossa desenvolver essa atitude em nós. Como Jesus nos disse para Pedro, guardai essa espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Com a severidade com que nós julgamos o nosso irmão, seja ele criminoso ou não criminoso, o fato de julgarmos ao nosso irmão, a severidade com que julgamos, nós seremos também julgados. Nós não podemos esquecer isso. E um criminoso, um malfeitor, qualquer um desses que nós julgamos o mais cruel, se ele se arrepender, ele vai ter a misericórdia do nosso Pai. E julgar, só o nosso Pai pode. Nós não temos esse direito de julgar a quem quer que seja. Muito menos um irmão que, por um motivo que nós não conhecemos, comete um ato de desatino. Ele diz aqui, né? Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e consideração, pois a maioria das vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis. Então por muito será cobrado daquele que muito é dado. Exatamente. Nosso irmão, ele assume uma dívida perante as leis de Deus, assume. Mas o fato dele ignorar a presença de Deus, a existência de Deus, é levado em conta. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esse dia que estamos aqui realizando o culto do Evangelho no nosso lar, pedindo ao nosso Pai que a Tua luz, Pai, ilumine a todos nós, ilumine esse orbe, nos traga, Pai, essa serenidade que precisamos, que almejamos, que assim seja. Graças a Deus. Vamos beber a nossa água. Isso. Que com certeza foi trabalhada por essa espiritualidade. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.